Sejam bem-vindos ao programa Logística em Foco. Hoje nós vamos falar para vocês sobre tecnologia. Nós estamos aqui com o Eduardo Nogueira, que é diretor da NOG Tecnologia. Eduardo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui conversando com você e muito obrigado pelo convite. É um assunto que não tem nada a ver com a atualidade, né? Tecnologia, né? Quase nada, né? Então, Eduardo, eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho do que você... Primeiro um pouquinho do seu histórico, como que você entrou aí na área de tecnologia, o que você está fazendo hoje? Bom, a tecnologia é algo que sempre me chamou a atenção, né? Pelas coisas como vem acontecendo no meio que a gente vive. E não tem como você fugir disso, porque no fundo você precisa de tecnologia para tudo, né? Um pouco mais aqui, um pouco mais ali, mas você precisa disso. Hoje a tecnologia faz parte da nossa vida, não faz tem como parte fugir disso, né? Faz parte, não tem como fugir e na verdade não tem como você evitar, porque é uma questão de evolução isso, né? Então, se você não se integra, você em determinado momento vai perder isso, né? Então, como é que você entrou na área? Foi em meados aí de 90 e coisa, 90 e alguma coisa, quando eu peguei o meu primeiro computador, comecei a estudar isso. E eu comecei a achar interessante essa possibilidade de interagir com o mundo virtual, né? Não é um mundo físico, tátil, mas é um mundo virtual. E isso me abriu a cabeça, fez eu gostar dessa forma de atuação, e você começa a perceber que isso faz todo sentido num mundo que a gente vive, seja para economizar, seja para alavancar a venda, seja para melhorar a vida das pessoas, enfim, para tudo isso a tecnologia é aplicável, né? A primeira experiência foi com a sua própria empresa ou você foi para o mercado? Não, eu fui para o mercado na minha primeira experiência, nas minhas primeiras experiências, né? Diga-se de passagem, eu fui para o mercado, eu tive vários modelos contratuais, vários modelos de atuação, todos eles somaram para a minha pessoa, isso é benéfico, né? Do ponto de vista comercial, inclusive, e eu tive empresas de diversos portes, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com tecnologia mais antiga, tecnologia de ponta, com diversos tipos e diversas pessoas também, é importante as pessoas nesse contexto, né? E assim que eu acabei entrando profissionalmente falando, nesse ramo, né, digamos assim. Conhecendo um pouco a sua empresa, né, eu acho que é uma coisa bem interessante a gente falar. A gente vê que hoje, pegando os modelos atuais, então quando você vai comprar softwares, quando você vai comprar alguns tipos de hardware, é muito comum que você compre algo pronto, né? Então você quer comprar uma tecnologia qualquer, ou até um software qualquer, você vai encontrar inúmeras empresas que vão te oferecer alguns produtos prontos, né? Então, claro, você pode até mudá-lo, você pode customizá-lo aí depois que você adquire, mas eu vejo que você trabalha com uma operação mais customizada mesmo. Então, assim, o cliente leva para você uma ideia e aí você faz um projeto, você monta um projeto e trabalha em cima, sendo um software ou sendo até um hardware para ele, você trabalha numa solução especial para aquele cliente. Fala um pouquinho disso para a gente. É exatamente isso. Isso não é muito comum no mercado. Não muito. Não é muito comum no mercado. Uma das crenças que me fez optar por este modelo de negócio é o seguinte: as empresas hoje, elas precisam ter um diferencial competitivo para estarem bem posicionadas no mercado, em qualquer setor. Agora, se o seu diferencial competitivo precisa de uma determinada tecnologia e todo mundo tem, não tem diferencial. Não faz sentido, você não tem aquele diferencial, né? Então, não é coerente isso. Agora, falando de tecnologia, não, você pode até ter pessoas mais bem desenvolvidas, sim, mas com relação à tecnologia você tem a mesma exatamente, você não se diferencia, ou às vezes até algum processo. Às vezes você tem um processo que ele faz tanto sentido para a sua empresa que se você mudar, você pode arriscar a rentabilidade dela. Então não faz sentido você ter uma solução produtizada, pronta, perfeita, acabada. Talvez você não se adeque à solução. A solução é bem feita, existem milhares de empresas que têm milhares de produtos. Talvez você não vai se adequar àquilo, porque o seu diferencial de mercado vai contra o princípio daquele produto. Então, não lhe resta outra alternativa a não ser construir uma ferramenta específica para isso.
E aí você vai ganhar e às dinheiro. vezes, né, o que é muito comum também, você comprar aquilo que você não precisa. Naquele pacote É verdade. vem algo que às vezes vem coisas muito a mais daquilo que você necessita. Sim, Mas você sim. tem que comprar o pacote inteiro. Sim. Né, mesmo que não utilize também. Aí, em questão de custo, você acaba pagando um pouco mais. Sim, isso é comum. Você fazendo a adesão de um determinado sistema, vem o pacote A, B, C, D e a sua necessidade inicial é o A. Não o B, não o C, não o D. E é normal, você fala, poxa, se eu não vou usar, eu vou tentar pedir um desconto, eu vou fazer alguma coisa. Só que o produto está ali, está pronto. É difícil esse tipo de negociação, né? Então, mas também não são todas as empresas que estão preparadas para ter o diferencial baseado em software, baseado na tecnologia. Não são. Porque às vezes aquilo é só um nível de trabalho que você precisa, que ele não é o core da empresa, ele não é o fundamental. Aí eu aconselho de fato pegar produtos prontos. Você não precisa daquilo, não precisa gastar dinheiro com isso, né? Então eu acho que cada caso é um caso. Mas eu optei por essa vertente de trabalho, por essa vertente comercial, porque eu acredito na diferenciação. E esse é o meu papel, ajudar, né? Abrir a mente tecnológica, entre aspas, da empresa e mostrar possibilidades, né? É somar valor, na verdade. Né? Sem criatividade, esquece, né? O trabalho não funciona. Nem um pouco, na verdade. Eu acho que tecnologia, criatividade e tecnologia está totalmente ligado, né? Então, sim, agora, sim. Quando você tem que realmente trabalhar com algo novo, eu acho que aí você e sua equipe também, né? E como é que você trabalha isso? Hoje, a criatividade ela é importantíssima para que você possa desenvolver uma solução, uma alternativa que caiba para o cliente. Porque se você fugir da criatividade, você vai acabar nos produtos que você já viu na prateleira. Na verdade, você está na contramão da vertical. Entra no famoso nada se cria, tudo se copia, né? Então, e você tudo bem. A partir do momento que você melhora, tudo bem, né? Okay. Você pode até copiar e melhorar. Aí você vai ser copiado, na verdade, né? Sim. Que é o melhor dos mundos, porque se estão copiando você está fazendo alguma coisa boa, pelo menos, ou rentável, pelo menos, né? Então, sem criatividade, você não consegue desenvolver isso. Porque a inovação não é só criar coisas novas, né? Você pode pegar coisas que já existem, melhorar, viabilizar. Eu acho que a palavra viabilizar é muito importante nesse contexto. Você viabiliza processos e soluções. Isso nada mais é do que você criar, você ser criativo, né? Não precisa imaginar algo que não existe, mas é um formato diferente, é um formato novo. Criatividade está aí, é importante. E com relação à sua equipe, né? Porque eu acho que também não é fácil, né? A gente sabe que mão de obra hoje no Brasil e nas faculdades, nas universidades, eles não ensinam criatividade. Né? E nós não temos uma formação, infelizmente, ainda no Brasil tão boa assim. Como é que você trabalha isso? Pessoas, eu acho que em qualquer ramo, em qualquer negócio, pessoas são delicadas, né? Você precisa ter tato para falar com pessoas e lidar, etc. e tal. Eu acho que as principais características hoje no bom profissional não é só o conhecimento. Porque o conhecimento, com tempo e dinheiro, você compra. Habilidade, com tempo, esforço seu, você produz habilidade, você fica hábil em algo. Agora, atitude é complicado. Então, assim, você precisa de profissionais com atitude. E atitude que eu me refiro não é aquele que você pede para fazer alguma coisa e já sai correndo, já faz tudo. Não, isso é o trator, né? Tem que tomar cuidado com o trator, né? Porque se você não tem direcionamento, então é uma faca de dois gumes. Mas a atitude que eu me refiro é uma atitude positiva até, né? De falar, não, eu encaro isso como sendo meu. Não é porque um meu líder me passou, o meu chefe me deu, eu vou fazer de qualquer jeito porque eu não aceitei. Não, faz parte da sua atividade fazer aquilo, né? Hoje em dia, quando você fala de tecnologia, diz muito a respeito, poxa, mas você conhece o código, você conhece isso, você conhece aquilo. Isso é de menos. Não que não seja importante, mas mas foi estudado. Ok, ele é estudado. Isso um Google te ajuda, você entende? Você pega um livro da tecnologia, você lê, você entende aquilo. Agora, saber pensar é o diferencial do negócio. Você de forma diferente, principalmente. Principalmente de forma diferente. Precisa sair da caixinha. Então, claro, a ideia do seu negócio hoje vem do grupo, né? Porque acho que sozinho também você não consegue fazer muita coisa. Não dá para fazer. Não. Você falou uma coisa interessante que é, por exemplo, o Facebook, né? Então, o próprio Facebook, claro, ele foi lá, tinha uma ideia, uma pessoa,
mesmo com toda a história, tinha uma ou duas pessoas que tiveram uma ideia, fizeram ali um esboço, e ele pegou aquilo e melhorou aquilo de forma absurda, num curto período de tempo. Então ele pegou algo que existia, transformou naquilo que era mais adequado para o momento, criou e fez o negócio acontecer. Acho que um pouquinho do que você falou, né? Sim. Ele estava bem posicionado em relação a isso, teve os motivos, teve a ideia. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o que a gente assiste hoje, o que a gente vê hoje, é mais ou menos isso que aconteceu. Ele conseguiu inovar sobre esse aspecto, né? Então, a gente está parando para o nosso intervalo. Okay. Daqui a pouco a gente volta com um assunto muito mais interessantes. Perfeitamente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não perca esta grande oportunidade de gerar negócios. Confira os maiores eventos que serão realizados em 2016 pela Adelson Eventos. De 21 a 24 de julho, 13ª FEICAD, Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração. De 18 a 21 de agosto, Feira de Noivas e Festas de Jundiaí e Região, Beleza, Estética, Show Hair. De 16 a 18 de setembro, Feira Educando, escolas, faculdades, universidades, serviços e produtos para a educação. De 26 a 28 de outubro, 6ª edição Brasil Log, Feira Internacional de Logística. Reserve já o seu stand, diretoria@delsoneventos.com.br 7750-2060. Realização e organização, Adelson Eventos. Estamos de volta com o programa Logística em Foco. Eduardo, voltando ao nosso assunto, né? Você me contou alguns projetos que vocês fizeram aí que são bem interessantes. Fala um pouquinho para a gente, alguns projetos de tecnologia que revolucionaram de certa forma um negócio de uma empresa ou outra. Bom, tem vários, né? Mas eu acho que alguns que me chamaram a atenção, por exemplo, existe um que a gente finalizou, que a necessidade do cliente, é um cliente de self-storage, a necessidade do cliente é que o cliente dele, ao entrar nas dependências, obviamente ele vai ter que se identificar, mas não só pela identificação. Eu preciso consultar a situação financeira do cliente para saber se a gente deve permitir que ele entre ao recinto ou não. O self-storage é quando a pessoa aloca aí um espaço para guardar algumas coisas dele. Exatamente. Né? Esse é um conceito bem difundido que é muito comum nos Estados Unidos e no Exatamente. Brasil a gente está vendo bastante empresas. Isso, há alguns anos as empresas estão começando digamos assim, a pipocar aqui, né? Tá entrando várias, né? Então esse foi um projeto que a gente colocou e com diversos totens dentro da área física dele e com acesso restrito. Então, dependendo do que o cliente dele alugou, em determinado local ele pode acessar ou não, em determinado horário ele pode acessar ou não. Então, ficou bem permissivo a coisa, ficou bem... esse é o diferencial dele. Você montou, né? o seu sistema, sim, conversando com o sistema dele. O RP dele. Com o RP dele. Exatamente. Então, ele já tem um RP que cuida da parte fiscal, legal dele, tal, etc. Só que o controle do acesso, dentro das premissas que ele colocou, ele não havia encontrado uma solução no mercado que pegaria todo o sistema, toda a necessidade dele, né? Que não é simplesmente entrar no horário, então, né? Às vezes ele não está pagando há 2, 3 meses, ele não pode ter o acesso. Tá. E às vezes ao contrário, às vezes o cliente pediu a permissão para entrar fora do horário. Como é que você vai tratar essa exceção? Obviamente, você vai ter que gravar isso num banco de dados, e esse banco de dados tem que refletir para o totem físico, aquele que fica lá fora, sol e chuva. Ele precisa acessar o servidor, falando um pouco mais tecnicamente, ele precisa acessar o servidor e verificar se existe a possibilidade de entrar daquela pessoa, naquele lugar, naquele totem. Então, tudo isso, quando ele nos apresentou... E são inúmeros locais, na realidade, né? São inúmeros boxes Quantos boxes, sim, por exemplo, tem uma unidade? Dentro desta unidade tinha mais de 500 boxes. Mais de 500 boxes. Totens, a gente está falando em torno de 10, por uma questão de terreno, né? Acessos e tal.
mas são mais de 500 boxes. Então, como é que você vai controlar a entrada e saída dos clientes, né? Precisa ser alguma coisa automatizada, não dá para ser manual, até porque domingo, 4 horas da tarde, 3 horas da manhã, não é para ter gente lá. E o sistema tem que funcionar sem pessoas. Este é o objetivo do negócio, né? Então, dessa forma, a gente conseguiu atender a necessidade do cliente toda, pegando não só da parte de hardware, da parte estrutural, conectando até a parte do servidor, considerando todas as políticas de informática, de TI que eles têm internamente. Então, considerando tudo isso, a gente se adequou à necessidade dele e realizamos o trabalho. Esse foi um job você adequou a logística do negócio dele também. A logística do negócio forma. dele, exatamente. E você me falou um projeto interessante sobre vinhos, que eu achei muito interessante. Nunca tinha visto em local nenhum, nem fora do Brasil, nem dentro do Brasil. Sim, sim. Esse projeto de vinhos, ele nasceu um pouco... Nós estamos falando de vinhos, na verdade, para dizer sobre o conceito, né? Mas ele nasceu enquanto a minha empresa ainda estava em formação. Eu ainda estava me desligando da empresa do qual eu era funcionário, abrindo a NOG. E essa ideia, na verdade, veio da agência do qual eu trabalhava, né? O dono, olha, eu quero um negócio assim, assim, assado, e a gente participou da concepção. E aí depois, quando mudou a empresa, eu tive a oportunidade de continuar a fornecer a tecnologia. A ideia veio dele. Correto. Tem que dar os créditos para ele. Sem dúvida. Mas a tecnologia foi a gente que forneceu. A criatividade. Exatamente. O processo, né? E o processo todo é bem interessante porque o resultado disso é o quê? É uma experiência para o consumidor final. É uma experiência diferente para o consumidor final. Então, novamente, através da tecnologia. Através da tecnologia, para sair da caixinha, né? Então, rapidamente, como é que acontece? O consumidor ele chega até o totem, ele vê diversos rótulos, né? Diversos nichos, e através de um computador ele seleciona a refeição mais adequada, o preço mais adequado, até alguns perfis de rótulo que ele prefere, etc. e tal. E quando ele vai afinando essa pesquisa, o servidor vai oferecer para ele, o sistema vai oferecer para ele uma sugestão. Olha, para essa refeição é bom o vinho tal, o vinho tal, o vinho tal. E nesse momento, harmonização, na realidade. Para harmonização, exatamente. Neste momento, acende o nicho do qual se encontra o vinho. Então ele tem uma experiência diferente. Ou pode ser mais de um? A gente optou por, tecnicamente poderia ser mais de um. Nós optamos por um para não haver dúvida para o cliente, né? Mas porque hoje para quem vai comprar um vinho, né, é bem fácil, né? Eu costumo dizer que é o mesmo quando a sua esposa ou namorada ou mãe ou irmã pede para você comprar um absorvente no supermercado e fala, é aquele com abas. Nossa Senhora. Né? E você vai lá e chega para comprar aquele com abas, que é o vermelhinho. E tem 35 vermelhinhos, né? E o vinho não é nada diferente. Né? Não. O vinho nós estamos lá com vários países, várias uvas, E realmente é difícil, né? O que você falou, ele traz para o consumidor uma experiência diferente, né? Sim. Ou você vai fazer um curso de sommelier, né? Ou isso. Então é uma bela... E que, na verdade, para esse projeto foi contratado um sommelier justamente para afinar o banco de dados. Correto. Né? A gente não tinha... que traria informação técnica. Você não pode passar, né? A gente cuidou da tecnologia, agora do conteúdo, vamos buscar profissionais referentes àquele conteúdo, né? E foi uma alternativa. Acho que nós vamos falar um pouquinho de tendência, né? Quando a gente pega, principalmente, acho que qualquer setor, mas no setor logístico hoje, o que aconteceu com a tecnologia nesse setor hoje é uma coisa absurda, né? E muito boa, na realidade. Sim. Quando se fala de transporte, a gente falava antigamente, falei várias vezes isso aqui, o caminhão antigamente era um caminhão que o motorista dirigia. Hoje ele é uma máquina, né? Além de ser ali o caminhão, ele tem toda uma parte de computação, de computadores, de tecnologia, satélites e mais um monte de coisas. E dentro ali das fábricas, né, os processos produtivos, acho que é o mais comum, né? Você tem tecnologia e automação em tudo, praticamente. Hoje, dentro dos centros de distribuição também, com sistemas e com mecanismos também, com aparelhos. A gente estava conversando um pouquinho sobre o RFID, né? Exato. Eu me recordo, há 15 anos atrás, o pessoal montou uma equipe em São Paulo para trabalhar a viabilização do RFID naquele momento. Só que ele era muito caro, mas muito caro mesmo, estava entrando no mercado e hoje ele está presente nos mais diversos setores e na logística, que é algo é muito mais fácil, hoje você encontra com muito mais facilidade, né? E você está me falando que tem alguns projetos que você trabalha com RFID
Fala um pouquinho do RFID para a gente. O Primeiro, está bem mais barato mesmo? Tá. Porque existe uma tendência natural dos equipamentos, de modo geral, a serem barateados com o tempo. Porque novas tecnologias vão surgindo, né? Então, se você imaginar uma curva de desenvolvimento, custo-benefício, essa curva, o valor dele vai caindo, em compensação vão nascendo outras, né? Sim. Então, sempre a onda de trás sempre é mais barata, né? Digamos assim, o valor dela é mais interessante. E não que o RFID seja a onda de trás, mas a evolução dele proporciona hoje uma produção em escala. Correto. E aí, obviamente, o valor unitário é achatado, né? Antigamente você tinha grandes antenas de RFID custando 50 mil reais, 30 mil reais. Ainda temos, mas cada caso é um caso, cada projeto é um projeto, tá? Mas assim, hoje em dia, a própria disseminação da informação faz com que antenas menores, a fins de estudo, e aí depois a gente pode até falar sobre como que esse estudo participa desse negócio, mas barateia o custo. E aí você tem mais profissionais qualificados, com um custo menor, já estamos falando de viabilização. Certo. Né? O que a gente pode viabilizar? Aí você começa a entrar já nesse... Eu acho que dá pé pra gente. Vamos lá, vamos entender como funciona, qual que é a relação que a gente vai ter de ganho, de amortização. Começa a ser viável isso. E acho que a gente podia falar um pouquinho sobre tendência, né? Você que vive, né? Você já me falou que braço mecânico, você já trabalhou com coisas, você mesmo montou um braço mecânico. E quais são as tendências hoje, né? E principalmente com relação à robotização. A gente vê hoje, a gente fala de automação, processo produtivo. Hoje um carro ele é feito quase que totalmente por um robô. Né? Sim. E a gente estava falando, né? Existem os céticos ainda que o robô vai tomar o emprego da pessoa, né? E o que aconteceu, uma automação gigantesca nos últimos anos e o emprego aumentou, né? Sim. Como é que você vê a tendência hoje da tecnologia? O que vem aí pelo futuro? Predizer futuro é extremamente complicado, né? Mas A sua visão. Né? Eu acredito que hoje a gente, e cada vez mais, a gente vive substituição, né? Existem trabalhos manuais que o ser humano ainda faz, que ele vai deixar de fazer. Essa constatação você pode aplicar 50 anos atrás e você aplicará ela ainda há 50 anos na frente. Por quê? Existem trabalhos lá 50, 100 anos atrás, justamente para justificar a produção em massa, que você tem que colocar uma máquina para fazer aquilo. Correto. Ao invés de você colocar alguém para ficar fazendo esse movimento o dia inteiro, né? Você vai pôr uma máquina rotativa que vai fazer alguma coisa, etc. e tal. Isso vai acontecer e cada vez mais com maior inteligência. O poder de processamento ele aumenta absurdamente a cada ano, a cada semestre. Tem a lei de Moore aí para provar isso. Então assim, vai acontecer? Vai. Hoje você vê a quantidade de veículos que trafegam em rodovias, que tem sistemas de pedágio que são automatizados, os carros que passam nesses sistemas que não são a cabine manual são mais de 70%. Que não deixa de ser uma robotização. Não deixa de ser uma robotização, porque você tem 3 cabines automáticas, vamos chamar elas de automáticas, e as manuais, você tem mais 10 manuais. Antigamente eram todas manuais. Algumas pessoas deixaram de trabalhar ali. Essas pessoas foram fazer o quê? Ou elas vão aumentar os seus respectivos conhecimentos e mudar o tipo de trabalho, ou vai ficar em casa. Então assim, aí cai naquilo que a gente falou na primeira parte do programa. Evolução. Não adianta ir contra. Vai acontecer. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Nós somos fruto e nós vivemos e respiramos a evolução, né? Existem dezenas de movimentos por aí, né? Então, eu enxergo assim, eu até digo brincando, né? Faça o seu robô, compre o seu robô e viva de renda. Porque no fundo é isso que vai acontecer, né? Não é um cenário apocalíptico, ao contrário, é um cenário positivo. Porque se você tem a possibilidade de fazer ou comprar um robô, seja físico ou seja virtual, e aí entenda-se o virtual como software, firmware e tal, você não necessariamente precisa trabalhar 8 horas por dia. Sim. E aí cai na qualidade de vida. Então não é uma visão apocalíptica, ao contrário.
né? Não, legal. Eu acho que essa é a minha visão de futuro. Nosso tempo está chegando ao fim, né? Muito obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. E espero que tenha uma próxima vez, né? Porque Opa, esse assunto é muito interessante. estou à disposição. Muito obrigado. Estamos finalizando mais um programa Logística em Foco. Lembrando que nosso programa inédito vai ao ar às quartas-feiras, às 22 horas, no canal 25 da NET. E quem perdeu esse programa pode assistir no nosso canal do YouTube, que é o programa Logística em Foco. Aguardamos vocês no próximo programa. Até lá.